Não acho que sejam as telas, não acho que sejam as redes sociais. Eu acho que é o uso excessivo das telas e o uso excessivo das redes sociais. Sem dúvida nenhuma, hoje a gente recebe uma quantidade avassaladora de informações. Mas isso não significa que a gente tenha conhecimento, porque a própria etimologia da palavra conhecimento significa o ato de conhecer. Se a gente tem uma enxurrada de informações, mas a gente não faz absolutamente nada com aquilo, a gente não transforma isso em ato, transforma isso em conhecimento. E a quantidade avassaladora de informações só faz com que a gente se sinta cada vez mais perdido. Mas para transformar informações em conhecimento, eu acho que a gente tem que ter um passo antes de tudo isso, tem que fazer um movimento anterior a tudo isso, que é o movimento da gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Quando a gente pode escolher, a gente consegue fazer uma filtragem de todas essas informações e aí sim a gente consegue adquirir conhecimento. E se pra gente que é adulto já é difícil ter que lidar com essa quantidade massiva de informações, imagine para um adolescente que está numa fase que ele está constituindo a identidade dele, em que ele está passando da fase infantil para a fase adulta, e esse meio do processo, que é a adolescência, ele recebe uma avalanche de informações sem o mínimo de contorno e limites. Essa falta de limite das redes, esse excesso de redes e telas, faz com que o jovem, ao invés de ter inúmeras possibilidades, ele acabe se sentindo mais perdido e muitas vezes faz com que ele se sinta uma pessoa incapaz e fracassada, porque diante de tantas possibilidades e expectativas que muitas vezes são colocadas nele, seja pela sociedade e pelos pais, ele se vê tendo que atingir a uma régua muitas vezes ou a respostas que eles ainda não têm capacidade. O efeito é devastador. Não à toa a gente tem tido uma quantidade enorme de jovens com ansiedade, depressão e até situações mais graves, como o aumento da taxa de suicídio entre os adolescentes. Informação é legal, conhecimento precisa ser lapidado, precisa ser filtrado, precisa ser elaborado. E essa elaboração também tem que vir com o apoio dos pais e principalmente com o limite que deve ser estabelecido por aqueles que têm uma maturidade para poder orientar esses jovens de uma maneira que eles não fiquem tão perdidos. Não são as telas, não são as redes sociais, é a forma excessiva e sem limites que fazem com que os jovens se percam e muitas vezes os adultos também se percam em meio a tantas informações.